Olá, boa noite. Estou um minuto atrasada. Gente, hoje está muito quente em São Paulo, tipo, muito absurdamente quente. Mas então, estou aqui esperando a nossa convidada de hoje, e a Carol, né, a Carol Bacurau. Ela fez mestrado comigo e a Carolzinha tá pra ter neném, fofa. Então, esse era o único horário que ela podia, né? Tô aqui esperando por ela. E a gente marcou essa conversa porque foi um encontro muito louco, assim, quando a gente começou o mestrado lá na UFPB, que ela tinha... Eu perguntei pra Carol assim, aí, Carolzinha, é, como é a tua pesquisa, né? Aí, aí ela, quando ela foi me explicando, assim, tipo, eu vou trabalhar com objetos multissensoriais, aí entrou, trabalhar com objetos multissensoriais para ensino de artes e tal, com foco em educação inclusiva, enfim. Aí quando ela foi falando isso e foi falando e eu pensando, eu conheço? A pesquisa era muito parecida, assim, no sentido, só mudava o tipo de educação, né? Porque eu ia trabalhar com educação não formal e a Carol com educação formal. E eu fiquei, assim, muito empolgada, a gente trocava muitas ideias. Tem uma parte do meu caderno do mestrado que tem escrito assim, conversas com Carol. Então hoje eu trouxe ela para filosofar aqui comigo, para a gente conversar um pouquinho sobre a arte e educação, sobre a pesquisa dela, enfim. Então vou aqui chamar a Carolzinha. Olá, Carol, deixa eu segurar aqui. Tá me ouvindo? só assim que vejo. Eu estava aqui ouvindo você falar e matando as saudades do tempo do mestrado. Ah, Mulher, eu tenho uma parte do caderno que é só assim, conversas com Carol. olha só, tá vendo? Pois é, eu também, durante a minha pesquisa, lembro, assim, a gente acabou dialogando muito, tem muita coisa em comum, né? Então você acabou também me apresentando artistas, teorias, enfim, que agregaram muito na minha pesquisa. Foi uma troca muito boa. Pena que a gente acabou, né, pelos caminhos da vida aí se distanciando fisicamente. Mas ainda bem que tem pelo menos esses canais, né, para comunicar, para a gente poder se aproximar. Eu acho um ganho muito grande, assim, na verdade. Eu fiquei pensando como é que a gente faria, né? Nós, artistas, professores, pesquisadores de arte, como é que a gente ia fazer nesse mundo de pandemia, assim, onde tudo ia ficar online, como é que eu ia dar aula. E aí, de repente, eu vi, assim, isso é que eu me preocupo, porque a gente sempre cria nas adversidades, né? Exato, exatamente. Mas que bom. Aí acabou. E é bom mesmo, porque a gente consegue atingir outras pessoas, né? Tipo, quando é que eu ia conseguir ir falar contigo pessoalmente, né? Pois é. Não, eu fico muito feliz. Eu vou confessar aqui que eu ainda não estou muito adaptada a esses meios. Então, até questões técnicas, eu tenho ainda alguns problemas de conexão, mas assim, estamos aí aprendendo, né? Acho que faz parte. Faz. Então, normalmente eu começo esse projeto, assim, eu perguntando como é a relação da pessoa com a arte, né? Porque a gente teve uma educação artística muito Sim. defasada, né? Assim, então eu sempre gosto de ter esse relato para o meu TCC, aí, esse relato para a gente ver como é que se construir, como é que a gente está tentando mudar esse cenário, né? Aí eu queria que tu me contasse um pouco tua relação com a arte. Pronto, perfeito. É, gente, primeiro eu quero agradecer, né, a todos que estão aqui conosco e também especialmente o convite de Sara, né? Eu sei que eu fiquei muito ansiosa e nervosa, de ai, eu não estou acostumada, mas, mas enfim, estou muito feliz de estar aqui, né, podendo conversar com ela, revê-la, né, ainda que assim virtualmente, e poder conversar sobre arte, né? Porque como Sara colocou, a gente está numa situação bastante complexa, né?
globalmente falando, e ainda pensando no nosso recorte do nosso país e outras questões, essa situação parece que ainda é mais pesada. Mas, enfim, falar sobre arte pelo menos já traz um pouco de leveza, né? Eu acho que para o nosso dia a dia, especialmente para quem está trabalhando diretamente com ela. Então, eu sou licenciada em artes visuais, como Sara apresentou no início, né, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, mas antes de cursar artes visuais, eu fiz um bacharelado na área de saúde, então também sou formada em enfermagem. E eu me formei em enfermagem não porque eu tinha interesse em trabalhar na saúde, sempre tive interesse em trabalhar no campo das artes, mas eu acho que, como acontece com a maioria das pessoas que é apaixonada por essa área, a gente acaba tendo algumas dificuldades até de apoio familiar, de questões relacionadas a essa área de profissão, né? E aí eu acabei, acho que na época do ensino médio, optando por fazer, inclusive, arquitetura, que era uma área mais, digamos assim, mais bem vista profissionalmente. Sim. E eu sempre também gostei da área de exatas, enfim. Só que o problema é que onde eu residia, que inclusive também fiz meu bacharelado no Ceará, no Crato, na URCA, a universidade que Sara também trabalhou, teve a oportunidade de conhecer e trabalhar lá. Enfermagem? Foi, fiz lá enfermagem, na URCA. Você vê. Que legal. E aí, quando eu fui fazer vestibular, foi interessante porque eu já fazia o ensino médio no Crato, eu já estava morando lá com os meus tios. E tinha a universidade, né? Tinha a URCA, a Regional do Cariri, com vários cursos. E eu tinha que escolher um curso. Não tinha nenhum curso que eu tinha interesse. E aí eu disse, não, mas se inscreve, meus pais, né? Se inscreve em algum aí, né? Vai que... Aí eu acabei me inscrevendo em enfermagem, que é um curso muito bem conceituado lá na universidade, tinha uma boa avaliação. Eu digo, já que eu vou fazer alguma coisa que eu não quero, eu vou fazer pelo menos um curso que é bem conceituado, né? Inclusive, na época, não tinha artes, né? A variedade de cursos lá na época era muito menor do que tem hoje. Acho que já surgiram vários cursos, o campus, né? Também ampliou. E me inscrevi em enfermagem. E tinha feito na Paraíba, na UFPB, arquitetura, e tinha feito na UFC, na Federal do Ceará, arquitetura. Enfim, aí acabei passando em enfermagem e passei na UFC para minha segunda opção, que não era arquitetura, era publicidade e propaganda, que era outro curso que trabalhava com imagem. E aí eu entrei para a segunda turma de publicidade e propaganda. Então, assim, eles tinham 2 entradas, entrava no primeiro semestre metade da turma, e metade da turma entrava no segundo semestre. E nesse primeiro semestre eu estaria ociosa, esperando, né, para cursar publicidade. Você já está aí, você já passou, começa, né, se matricula no curso, quem sabe você gosta. E enfim, me matriculei em enfermagem, comecei a cursar, e quando chegou o período de início das aulas em publicidade, que eu fui para Fortaleza para assistir às aulas, para mim foi um impacto muito grande, porque eu já conhecia o Crato, já conhecia a universidade, já tinha vínculo com os professores, com colegas, e ir para uma cidade grande que eu não conhecia, que eu não tinha autonomia, para mim foi muito incômodo, porque eu ficava dependendo dos outros. E aí, no final das contas, também não era nem o curso que eu queria, porque eu queria arte. Eu acabei voltando e cursei enfermagem. Quando eu estava E assim, gostei muito da experiência, né, de fazer o curso, mas não era a área profissional que eu queria me dedicar. Mas tu tinha esse interesse por artes antes, assim, de quê? Da escola, Sim. do desenhar? Todo Isso. mundo chega na faculdade de arte. Então, assim, existe uma gama muito grande de linguagens, né, no campo das artes. Então, eu sempre tive aproximação com artes visuais mesmo. Assim. Não sou uma pessoa muito vinculada à música, à dança, nem ao teatro, mas as artes visuais, e especificamente desenho, sempre foi minha paixão. Então, acho que desde antes de me entender por gente, por assim dizer, de ter essa consciência, eu sempre tive um apego muito grande ao desenho, à produção gráfica, né? E tem até alguns registros, assim, em livros da minha mãe, de quando eu era... deixei lá a minha marca. E durante toda a minha formação escolar, eu tive essa paixão. Como Sara colocou, a gente não tinha, né? Ainda hoje a gente tem várias escolas também que não tem profissionais
tem uma formação específica, mas todo o contato que eu tinha com artes visuais sempre para mim foi muito empolgante. Então eu sempre desenvolvi essa paixão, ou mesmo na escola ou em casa, porque também entre as minhas atividades em casa de lazer, muitas vezes eu trocava, tá brincando com algum objeto, algum brinquedo, pela produção do desenho, pela colagem. Embora assim não tivessem artistas ou pessoas diretamente envolvidas com arte em casa. Sempre foi realmente algo que despertou o meu interesse e que me levou a pensar profissionalmente sobre isso. Mas aí tiveram essas Tu passou a tua dificuldades. idade escolar onde, Rosa? Oi? Tu passou a tua idade escolar onde? Então, eu. Pronto, é porque eu sou uma pessoa que já passou por vários lugares do Brasil. Eu nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo. E aí, depois de a gente passar um tempo, acho que a maior parte da minha infância foi realmente em São Bernardo, a gente acabou se mudando para outras cidades, como Indaiatuba, Catanduva, Araraquara, que são cidades do interior de São Paulo. Apenas, acho que quando eu estava perto de completar 15 anos, aí meus pais, que são naturais de Exu, Pernambuco, voltaram para o Nordeste, voltaram para Exu, e aí eu tive contato também com outras cidades, outros estados, né? Fiquei 8 anos morando no Ceará, no Crato. Morei em Pernambuco, na cidade de Exu, morei um pouquinho em Araripina. Aí, nesse período, tu tinha as aulas de artes na escola, tu tinha algum contato formal com isso, assim, museu, porque eu não sei como é, né, no interior de São Paulo, Sim. assim, aqui é o boom, né, mas... Eu me lembro assim, tem algumas coisas que foram muito marcantes na minha infância. Eu me lembro da primeira, pelo menos não sei se foi a primeira exposição que eu fui, mas é a primeira exposição que eu me lembro, que foi a exposição do Lazar Segal, e foi em São Paulo, e foi a escola que levou, e eu me lembro que eu fiquei encantadíssima com as obras, e com obras que eram gigantescas, então eu tenho até o folheto, ainda hoje, dessa exposição que eu fui, porque foi assim, algo que eu fiquei muito maravilhada. Eu não me lembro de ter ido para espetáculo de teatro, de música, de dança, pode até ter sido que eu tenha frequentado esses espaços, mas assim, eu me lembro que foi muito marcante essa exposição. Eu me lembro de coisas também muito simples, mas que estavam vinculadas a esse cotidiano das práticas, né, das linguagens, que isso acho que ainda na educação infantil, a gente dentro do material, cada um tinha uma toalhinha individual que carregava consigo, e no início do ano, a professora trazia uns moldes vazados como stencil, com uns bichinhos, pra gente, cada um poder fazer a sua toalhinha. E eu me lembro que, para mim, algo muito simples, como escolher um animalzinho ali no stencil e passar uma tinta de tecido, era um negócio fantástico. Então, são coisas assim pequenas que incrivelmente ficaram guardadas na minha memória, enquanto outras nem acabaram sendo perdidas. Me lembro também de uma das escolas que eu estudei, tinha oficinas de arte. Então, eu lembro que uma professora ensinou a gente a produzir papel com bagaço de cana. Então, até hoje, eu me lembro disso, ainda fico procurando, porque eu lembro que na época foi algo que, para mim, foi extremamente importante e empolgante. Então, aí eu acho que esse tipo de memória que eu consegui ter, assim, de vários fragmentos da minha experiência com a arte, né, no ambiente escolar, ainda reforça mais isso que eu já trazia como um interesse pessoal. Mas essa aula estruturada que a gente pensa e defende hoje, entender a área como uma área de conhecimento e não meramente como uma atividade, como um lazer, isso não acontecia, né? Aí me conta, tu estava falando da enfermagem. Tu chegou a exercer enfermagem? Não. A minha experiência, meu contato com a prática de enfermagem foi em estágio, quando eu estava no 9º semestre, que era o último semestre do curso. Meu irmão que morava em Petrolina e minha irmã, e cursavam cursos de bacharelado na Univasf, me informaram que tinha acabado de abrir vagas para a primeira turma de artes visuais. Como eu estava terminando, aí meu irmão disse, olha, Carol, você não tem interesse? Vai abrir uma turma, você não quer fazer vestibular? Já estou concluindo, vou me inscrever. E aí, me inscrevi no vestibular, passei e abandonei de vez a área de saúde. Né? Não sei, né, se no futuro eu vou, de alguma forma, unir essas duas formações, né, que isso também é muito possível, mas atualmente a área de saúde está bem distante do meu cotidiano.
E eu estou engajada realmente com a área de artes, e especificamente com o ensino de artes. Engraçado, Carol, que tu não é a primeira pessoa que eu vejo que largou a enfermagem para cursar arte. Eu não conheço, mas só... Eu tinha uma professora na URCA, tinham dois alunos que eram enfermeiros e estavam cursando artes e teatro. Aí eu sempre ficava, mas gente, Deve como que ser vocês algo recorrente, né? Pra você ver. Eu não conhecia, mas foi bom ouvir esse relato. Já fico sabendo que não estou sozinha. E é engraçado que quase todo mundo parou, tipo, eu não queria trabalhar com pediatria, eu não queria trabalhar com. É muito difícil ver as pessoas sofrendo e tal. É melhor você fazer alguma coisa para que elas admirem. Aí eu ficava, nossa, Mas que relato. Mas é interessante ouvir isso, porque assim, até a minha formação mesmo, dentro dos dois cursos, foi muito distinta. Por exemplo, eu gostava muito de estudar enfermagem, de fazer pesquisa, enfim. Mas quando chegava no momento de estágio, para mim era muito sofrido. Então eu ficava muito ansiosa, eu tinha assim, estava pensando que eu poderia causar algum dano, algo irreversível na vida das pessoas. Isso me causava muita angústia. E quando eu comecei em artes, a gente teve contato muito cedo com a sala de aula, por conta do programa PIBID, que é o de iniciação à docência. A gente entrou no programa no segundo semestre. Então, imagine, né, uma pessoa que não está nem um ano ainda na universidade vai para a sala de aula. E minha relação com o PIBID é totalmente diferente da relação que eu tinha com os meus estágios em saúde. Então, eu não me sentia angustiada, eu não tinha medo, eu não ficava apavorada. Era uma relação de muito prazer. Então, foi outra experiência que reafirmou, assim, eu acho que o meu caminho profissional, né? Entendeu? O quanto eu me sentia à vontade, e mesmo ainda não tendo uma experiência na área, né? Tá ali começando, o quanto eu me identificava com aquele ambiente, com as práticas, né? De ensino em arte. Uhum. Então, tu começou a ensinar arte com o PIBID, né? Começar a pensar a docência. Isso foi meu primeiro contato com a experiência docente, foi o PIBID. Foi o PIBID. E aí? Como é que isso foi chegando aqui para tu? Influenciou em quê? Quem é a professora hoje? Então, eu acho que, apesar acho que desse receio que a gente tem, né, de não se sentir ainda capaz de estar ali naquele ambiente e ter muitos dilemas, porque até como profissional hoje formada com experiência, a gente ainda tem sérios dilemas, né, entra em grandes reflexões e os caminhos ainda eles são construídos dia a dia, poder observar a atuação de outros profissionais, né, e poder experimentar essas práticas e refletir sobre elas no dia a dia, me ajudou muito a ter também uma concepção mais ampla sobre o que é ser docente em arte, né. E aí, a partir dessa experiência, eu passei acho que 2 anos no PIBID, depois eu fiz uma iniciação científica, também com pesquisa na área de ensino de arte, e antes de concluir o curso, eu passei também meu último ano de formação, eu fiquei como docente, era um contrato temporário, numa escola municipal de Juazeiro, que é onde era justamente o campus da universidade. Então, apesar das Isso, em Juazeiro da Bahia. Então, apesar das dificuldades que todo professor, né, sente cotidianamente, essas experiências foram muito ricas para mim. Então, acho que elas acabaram também fortalecendo esse meu caminho. Tanto é que na escolha do mestrado, eu optei pela linha de educação. A especialização que eu fiz também foi na área de educação. E, incrivelmente, quando eu entrei no curso de artes visuais, eu entrei com o intuito de ser bacharel, porque a gente não sabia que o curso era de licenciatura. A gente achava que o curso era... Quando o curso foi divulgado em todas as mídias, apareceu curso de artes visuais, licenciatura e bacharelado. Então, o que a gente entendia? A gente entrava no curso e escolhia qual era a lista, ia cursar bacharelado ou licenciatura. E aí a gente foi informado, não, o curso é de licenciatura. E a maioria da turma tinha interesse na formação de bacharelado. E, inclusive, eu era uma dessas pessoas. Mas eu fui conquistada pela área da educação. E, assim, eu não trocaria minha formação de licenciada por uma formação não bacharelado. Claro que cada um tem seu caminho, tem seus interesses, enfim, mas eu particularmente
sou muito feliz com a formação que eu tenho como educadora. Massa. Aí hoje tu dá aula em escola? E hoje, Sim, dá aula em escola, que não tem escola, né? então, além dessas experiências dentro do próprio curso, quando eu concluí em 2013, houve concurso para a própria universidade onde eu me formei, como para professor substituto. Aí eu fiz a seleção, passei, então fiquei 1 ano como docente da própria instituição. Aí entrei no mestrado, acabei deixando a docência. E aí, ao retornar, quer dizer, antes de concluir o mestrado, como minha pesquisa já era no campo educacional, eu voltei a ter contato com o ambiente escolar. Inicialmente numa instituição privada. Fiz a pesquisa acompanhando uma colega minha, também professora, e depois acabei indo trabalhar nessa instituição. E aí, com os concursos surgindo na área, né? Fiz um curso no Ceará, inclusive, que vai ser realizado também por você. E acabei não assumindo também, por conta dessa questão da pesquisa e tudo, porque na época eu estava dedicada ao mestrado. E hoje eu sou professora da educação básica, trabalho com os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, trabalho com alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, numa escola da rede estadual da Bahia. Eu estou definitivamente lá, com 40 horas. Eu estou. Nossa. E como é pra tu, assim? Tipo, porque teve esse lance, né, de tudo isso que tem acontecido. Eu não posso falar, porque ele não deixou divulgar o vídeo se eu falar, entendeu? Certo. Sim, sim. Não sei por quê. Não é? Enfim, esse ano de 2020, quais foram os grandes desafios, as grandes mudanças que tu enfrentou em sala de aula? Porque, assim, é muito difícil, né? A gente foi formado na licenciatura com os estágios presenciais, Isso, com vídeo isso, presencial, e de repente, porque é de repente mesmo, foi muito de repente, né? isso. Isso tudo teve que mudar. Exato. Então, a gente sabe que cada estado, cada município vem organizando, né, de acordo com as ferramentas que tem disponível, os caminhos que encontra, para manter, de alguma forma, esse contato e, de alguma forma, essa formação realmente com os estudantes. O que aconteceu com o estado que eu trabalho, né, o estado da Bahia? Foram feitos levantamentos tanto com os professores quanto com os alunos em relação ao acesso que eles tinham a dispositivos móveis, à internet. E, assim, o que se identificou é que uma parcela muito grande, mais de 50% desse público, não tem acesso a esses recursos. Então, o que foi decidido, o que se achou mais interessante em termos de não prejudicar, seria realmente não realizar esse tipo de atividade online. Porque a gente ouviu muitos relatos de pais, por exemplo, que têm um único celular em casa, né, e tem vários filhos que dependeriam do acesso desse único celular, com um único acesso à internet por meio de dados móveis, que para uma aula online não tem a menor condição. Então, isso acaba gerando mais estresse nessas famílias, né, por não conseguia dar conta, o dispositivo não era suficiente. Isso causava ansiedade, né, isso causava uma série de transtornos que, mais do que ajudar na formação desses jovens, causava esse mal-estar, porque quem conseguia acessar de alguma forma tinha mais acesso a essa formação, enfim, e quem não conseguia é como se ficasse ainda mais numa situação de desigualdade de acesso a essa educação. Então, o que foi decidido é que não seria realizado dessa forma e que toda medida para retomar ou de alguma forma conseguir adequar esse tempo que a gente ficou distanciado ia ser feita de forma presencial. Então, há uma série de pesquisas, de lives, de formações para os profissionais da educação, material também disponível para os estudantes, mas isso não foi contabilizado como carga horária, e tudo o que a gente deixou de ter como atividade vai ser recompensada de forma presencial. Até o momento a gente não retornou, porque não se considerou ainda que a gente está num ambiente, num contexto seguro, mas algumas ações em relação à estrutura das instituições já foram modificadas, já esperando esse retorno, né? Para quando isso for viável, a gente poder retornar às aulas e refazer calendários, atividades. Mas, assim, atividades de forma remota, como aulas, a gente não está realizando.
É interessante isso, Carol, porque, assim, a Nini, né, a minha filha, ela tem 2 anos. Ela foi para a creche, uma coisa assim de 2 meses só, e começou esse negócio todo. Hum. E aí a creche mandou livro lá para casa, mandou vídeo, mandou atividade no Google Classroom, Minha né? renda. Enfim, mandou um monte de. Aí, no Google Classroom. Aí eu fiquei pensando assim, mas minha gente, ela só tem dois É anos. muito, né? Ela acabou de entrar, ela nem lembra que um dia ela foi para a escola, entende? E existe um processo de como se a educação ela dependesse única e exclusivamente da escola e a escola tivesse que correr contra o tempo, né, para mesmo colocando a vida das crianças em risco, mesmo colocando os professores em risco, a gente tivesse que colocar esse negócio imediatamente Sim. para funcionar e é muito interessante quando tu fala da disparidade Sim. social assim mesmo, porque é, é bizarro, a gente tem quase metade do país não tem acesso ao Wi-Fi, entende? Então é difícil mesmo que você coloque isso sem você estampar na cara da pessoa que ela não tem condições de ser educada, Tá. né? Que ela não tem condições de participar disso. Enfim, eu sempre penso nessa questão da desigualdade, né? Uhum. E assim, a gente pensando que foi uma situação muito, como você colocou, foi muito emergencial, foi tudo muito rápido, não houve uma preparação do sistema educacional, dos próprios profissionais que trabalham na educação, para pensar isso. Porque assim, quando a gente trabalha com ensino online, com educação à distância, existe toda uma preocupação, um planejamento, porque há muita especificidade nesse formato, essa modalidade de ensino. Então, os materiais didáticos, eles são pensados para serem, né, de modalidade EAD. Os profissionais que atuam na educação à distância, eles se comunicam com os estudantes de uma forma muito diferente do que os profissionais que trabalham de forma presencial. Então, não dá para você substituir como se fosse, né, algo assim, só mudar de recurso e entender a educação da mesma forma. Para que um curso eu acabei tendo a oportunidade de fazer, a minha especialização foi EAD, na modalidade EAD. Eu já trabalhei também como professora formadora EAD, e até para pensar uma aula, a gente tem que fazer um roteiro, esse roteiro é aprovado, o material que a gente produz é aprovado por um conjunto de profissionais, porque a forma dessa a maneira como essa informação chega no estudante, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser muito clara. Então, é muito diferente do ensino presencial, que se alguém não entender aquilo que eu estou falando, eu posso dar outra forma de exemplo, eu consigo tirar a dúvida ali instantaneamente, o material de acesso é diferente. Então, imagine só, os estudantes que estavam acostumados a um modelo presencial de ensino, que já tinham, às vezes, pouco contato com essas ferramentas, eles se adaptarem ao modelo de educação à distância, ou ao modelo remoto, mesmo que não seja EAD, e os professores, que muitas vezes não têm contato com essas ferramentas, não têm formação, nunca pensaram sobre esse tipo de formato, serem instantaneamente obrigados a substituir a sua forma de ensino por essa outra modalidade, como se fosse algo assim facilmente cambiável, transferível. Não é dessa forma. Inclusive, eu estava vendo até um vídeo hoje de piada, né? Assim, que eram os maiores micos que a gente está pagando no EAD, né? Imagina. E você vê que a pessoa não tem, assim, é difícil pra gente. Eu estou me colocando agora nesses vídeos, mas é realmente a outra linguagem, outro espaço. Eu passei 3 dias sem internet, você não faz nada, você nem liga o computador mais. É surreal de como a gente ficou dependente, na verdade, assim, eu fico pensando muito nessa coisa, tipo, tornou independente, cada um pelo seu próprio processo educacional, mas, na verdade, assim, para mim, escancarou uma Desigualdade. super dependência dessas tecnologias, dessas redes, de uma falta de contato, assim, entre seres humanos, e mostrou o quão nós somos dependentes do contato, né? Com Quando nós certeza. necessitamos. E assim, é interessante, assim, eu não tenho nada, digamos assim, nenhuma ressalva contra o ensino EAD, mas é interessante pensar que a gente tem ele como opção. Então, assim, em determinados contextos, não só contextos físicos, geográficos, mas contextos de vida, né? Às vezes o
o ritmo da sua vida não permite que você passe por uma formação presencial, mas você teria como se organizar para um modelo EAD. Então, isso é muito bom ter essa possibilidade. Mas entender que ele substitui o ensino presencial, isso jamais. Então, exatamente. E, inclusive, tem pessoas que não se adaptam a esse tipo de modalidade de ensino, né? Então, é interessante a gente pensar como uma possibilidade, mas não como algo que vai ser implementado para substituir o ensino presencial. Ele deve servir para agregar, né? Porque é outra realidade, são outros parâmetros, outro formato. Assim, e uma coisa assim, já passando um pouquinho para o assunto da tua pesquisa, nós duas, né, entramos nessa coisa da educação sensorial, dos objetos sensoriais como objeto de fusão. E aí tinha um apelo muito grande da presença, né? Assim, eu preciso que essa pessoa sinta cheiro, que ela toque, que ela se mele daquele negócio, enfim, que ela esteja lá presencialmente. E aí, como é que ficou essa questão para tu, assim, porque no meu caso era com a educação não formal, né? E a gente está tendo um desafio muito grande dos museus agora, com exposições virtuais, com eventos virtuais e coisas que a gente também está, assim, tá num desafio constante, porque não se sabia produzir para isso ainda, também as visitas virtuais eram muito raras ainda. E eu fico pensando como está essa questão na escola, né? E a própria inclusão, porque a gente tem os desenvolvimentos de softwares de acessibilidade, mas também tem essa falta, né, por exemplo, da presença, né, do sensorial. Então, eu assim, não retornei ainda para as aulas presenciais, porque a gente realmente não voltou, mas é algo que eu já fico em estado de certo sofrimento. Porque, primeiro que a disciplina de artes dentro do ambiente escolar, ela talvez seja aquela que mais permite, talvez, a exploração dos sentidos do contato, né? Não só dos estudantes com os materiais, mas até do próprio contato entre eles, que a gente pode pensar em práticas que são diferentes, talvez, das que comumente são realizadas em outras áreas de conhecimento. Não que isso seja uma regra, a gente sabe que também depende muito da forma como cada profissional pensa o processo educativo, mas, assim, pela minha experiência, eu vejo que esse tipo de exploração dos sentidos, do ambiente, do contato, acaba acontecendo com mais frequência realmente nas aulas de artes. E eu não sei ainda como é que eu vou conseguir dar conta dessas questões que são primordiais. Eu fico pensando, assim, para lidar com as restrições que o novo contexto vai exigir. Então, assim, tem coisas até menores que eu fico pensando, porque, por exemplo, muitos dos meus estudantes não têm acesso a materiais para produção gráfica, então eu tenho um material que é de uso coletivo, e eu não sei como é que eu vou fazer agora, porque eu não sei se eu vou poder deixar para que aconteça esse uso coletivo, né, que a gente sabe quanto maior o contato, maior o risco de passar, né, alguma infecção, enfim, de transmitir para os outros, mas eu também não posso cobrar que os meus alunos tenham esse material individual, porque muitos deles não têm acesso a esse material. Então, eu vou ter que pensar, talvez, em outras práticas que dependam menos, talvez, do contato físico, do toque, enfim. Talvez explorar mais alguns sentidos que de alguma maneira, eles não evitem esses riscos. Não sei, talvez trabalhar mais com os sentidos da audição, não sei, mesmo a visão e, de alguma forma, ter que desconsiderar um pouco mais o tato. Mas ainda é algo que eu tô me problematizando, porque realmente já pensar a educação, né, a educação pública, né, e as dificuldades que a gente tem estruturais, já demanda, assim, uma série de resolução de problemas e de propostas, enfim. Mas e aí, diante desse novo cenário, isso ainda é colocado aí em exponencial. Então, são questões que ainda eu vou ter que amadurecer muito. Não estão claras para mim ainda, assim, não estão resolvidas. Tem uns comentários aqui, a Nubia falou que essa situação toda escancarou, né, a precarização da educação, do acesso à informação como um todo que a gente tem, de entender, às vezes eu fico pensando em entender a internet como uma necessidade básica, assim, né? Tipo, a gente precisa de moradia, luz, e água e internet. Sim. Estamos precisando de internet.
E aí a Rebeca, que é minha prima, tem uma assessoria pedagógica, ela estava falando que com certeza não mandaram nenhuma dica de arte, nenhuma brincadeira. Às vezes eu fico com a impressão também, pelo pouco contato que eu tive com algumas mães que os filhos estão na escola nessa situação, o que aconteceu é que tipo, a escola meio que aplicou o que ela sabia. Vamos fazer da página 12 até a 94 do livro. E vocês vão ficar, enfim, e vão ficar aqui na frente da tela 3, 4 horas, que é uma coisa extremamente cansativa. Para um adulto. E aí fica a gente tem uma dificuldade muito grande nessa situação, né? Exato. E, Carolzinha, outra coisa que eu queria te perguntar, da tua pesquisa do mestrado, pode falar um pouquinho dela, assim, como tu foi tuas considerações, enfim, o que é que tu pensou? Posso sim. Então, assim como Sara, o meu interesse era trabalhar com a parte sensorial, até porque os artistas que me mobilizaram, que assim, até fizeram com que eu tivesse mais interesse a pensar essa relação com a arte, foram artistas da arte contemporânea que trabalhavam muito com os sentidos. Então, trabalhos como o da Lygia Clark, do Hélio Oiticica e do Ernesto Neto, que são muito sensoriais, são muito imersivos, sempre foram trabalhos que me moveram, assim, que despertaram a minha atenção. E eu sempre achei o ensino, às vezes, um tanto quanto asséptico, frio. Eu tô falando do ensino de forma geral, tá? Educação escolar. Então, a possibilidade de usar os sentidos dentro da arte, de expandir isso, foi algo que me chamou a atenção. Especialmente quando eu comecei a ter contato com crianças com diferentes perfis. Então, um dos contatos que eu tive foi numa instituição privada que eu trabalhei, também iniciei a pesquisa, que a principal característica dessa instituição era trabalhar com a diversidade, com a educação inclusiva. Isso era algo que me interessava muito. E aí eu decidi fazer a pesquisa dentro desse recorte. E pensando nessa educação inclusiva, eu me lembro que logo na construção do projeto, eu me deparei com algumas dificuldades, com alguns entraves. Porque quando eu dizia, olha, eu quero trabalhar com educação inclusiva, e essa questão da multissensorialidade, no início, o recorte que eu estava tentando fazer ainda é com a sinestesia, né, que é a mistura desses sentidos. Os profissionais que trabalhavam com a educação inclusiva, eles diziam, mas você vai trabalhar com que grupo? Você vai trabalhar com pessoas que têm deficiência visual? Você vai trabalhar com pessoas que têm do espectro autista? Você vai trabalhar com pessoas que têm alguma dificuldade motora? Eu disse, não, eu quero trabalhar com a diversidade, né? Então, assim, entender que eu posso pensar numa prática que eu consiga envolver o máximo de pessoas possíveis dentro das especificidades de cada um. Aí eu recebia muitas críticas, não, mas ninguém faz isso, você tem que se especializar em alguma coisa, você tem que lidar com algum público específico. E, de fato, a gente sabe que, pelo menos no contato que eu tenho com os profissionais que trabalham com atendimento educacional especializado, que há esse recorte, né? Então, há essa especialização. E, de fato, é importante que tenha, porque você pensa em materiais, estratégias específicas para aquele público. Mas eu não estava pensando como um profissional que vai fazer um atendimento educacional especializado. Eu estava pensando como um profissional que vai estar numa sala de aula, que vai ter um aluno que é deficiente visual, vai ter um aluno que tem espectro autista, vai ter um aluno que tem uma deficiência física. Então, eu não vou dizer, então agora eu só posso atender esse meu estudante aqui que tem, né, deficiência visual, porque eu não sei o que fazer com esse meu estudante que está dentro do espectro autista. E eu queria justamente resolver essa questão, porque especialistas eu já sabia que tinha. E aí eu comecei a ler, também comecei a ter contato com teóricos que defendiam isso, que a educação inclusiva não é pensar num grupo específico, é pensar na diversidade, né? Pensar em como é que eu vou acolher essa diversidade, entender que as pessoas, elas já são diferentes, elas aprendem de maneira diferente, então eu não posso avaliar as pessoas da mesma forma, eu não posso esperar um resultado semelhante, né, de cada um, e eu posso pensar em estratégias que valorizem, talvez, vários aspectos sensoriais, cognitivos, para que eu consiga atingir essa diversidade. E aí eu comecei a pesquisar, enfim, a planejar, e comecei a chegar a algumas conclusões iniciais. Então, qual era a minha primeira ideia? Então, primeiro eu queria conhecer turmas
né? Porque eu não poderia pensar a priori em materiais ou estratégias antes de conhecer quem seria o meu público. Então, acompanhando as turmas que uma professora também formada em artes, ela tinha, eu fui conhecendo o perfil, né, de cada turma, os estudantes, para entender o que eu precisaria valorizar, o que seria interessante para cada turma daquela, né, cada recorte ali real que estava ali na minha frente, e aí pensar em estratégias. E cheguei à conclusão que pensar em materiais, propriamente dito, não seria interessante, mas pensar em propostas, talvez iniciais, em que esses estudantes tivessem contato com a experiência sensorial mais ampliada. Só que o que acontece? Esses estudantes, eles também não tinham essa prática. Então, quando eu comecei a lançar propostas, como a produção de um diário sensorial, para que eles pudessem registrar suas impressões em relação aos seus próprios sentidos, a sua relação com o mundo, eu vi que os próprios registros eram muito objetivos, porque eles não estavam ainda, digamos assim, dispersos para talvez ter uma percepção mais ampliada, né, desse mundo. E a gente acaba, de certa forma, sendo mecanizado também para a relação que a gente tem com os nossos sentidos, né, e o mundo. A gente também muitas vezes não vê, a gente também muitas vezes não ouve, a gente muitas vezes não sente os sabores e os odores do mundo, né? E isso acaba também se manifestando nas experiências dessas crianças. Então, eu comecei com algumas estratégias relacionadas a isso, a tentar fazer com que eles tivessem uma consciência dessas experiências, e a partir daí também experiências com a produção de trabalhos que envolvessem mais de um sentido, então que envolvessem a relação com o sabor, com o cheiro. Então, principalmente trabalhos com instalação, que eram mais sensoriais, foram as primeiras propostas. Mas ainda assim, quando eu fui avaliar os trabalhos e as experiências, eu achei, poxa, eu tinha uma expectativa maior sobre essas relações, né? Só que aí uma das coisas que eu aprendi durante a pesquisa é que o próprio processo educacional, ele demanda tempo e uma relação de confiança que se estabelece entre o profissional que está ali, né, de alguma forma responsável por mediar essa educação e os sujeitos que estão ali em processo de aprendizagem, né? Embora a gente também esteja nesse processo de aprendizagem enquanto educador. E aí a minha relação também com os sentidos enquanto sensorialidade passou a migrar também para o sentido enquanto o propósito daquilo que você faz. Então eu comecei também a me preocupar muito mais com que sentido o meu estudante dá para aquilo que está fazendo, não só o sentido sensorial de percepção, mas o significado que ele dá, né? E isso aí acabou sendo incorporado dentro da pesquisa. E uma das coisas que eu consegui perceber em relação à inclusão, essa questão sensorial, foi o quanto as redes de apoio e colaboração são indispensáveis para que a gente, de fato, consiga realizar uma educação inclusiva. Então, assim, muitas vezes a gente vê que a escola, né, eu estou falando de forma bem geral, tá? Ela não vê, às vezes, com bons olhos a participação dos pais. Então, ela se sente cobrada pelos pais, ela se sente criticada. E o contato que eu tive com muitos dos pais desses alunos que eu pesquisei, né, dessas turmas que eu pesquisei, me ensinou muito. Porque como os pais convivem muito com essas crianças, eles têm uma larga experiência em relação a formas de comunicação, a formas de abordagem, que foram muito importantes para que eu também pensasse essas experiências dentro da pesquisa. Porque a minha pesquisa foi uma pesquisa-ação. Então, a ideia era implementar estratégias e avaliar como é que isso repercutia no cotidiano desses estudantes, né? Assim, aprendi muito com essa experiência, vi a importância realmente dos sentidos e o quanto isso mobilizou os estudantes, mas vi ainda que há muita carência dentro dessas práticas e que esses resultados, eles vão se ampliar à medida que há uma constância, né? E há um tempo para de fato, a vivência dessas experiências sensoriais que não são só escolares, né? Mas são principalmente da vida. Então, como é que esse estudante ele tem contato com essa experiência fora do ambiente escolar? Como é que ele ressignifica isso e traz como um processo educativo? Sim. Nossa, isso é muito interessante, porque, assim, uma das coisas também que eu atingi na minha pesquisa, né,
foi na hora que eu comecei a pensar sobre esse termo, né? Porque eu tenho uma especialização em educação inclusiva. E a gente tinha as disciplinas todas assim, a disciplina de surdez, a disciplina de cegueira, a disciplina de... E tudo divididinho. E quando eu fui fazer tanto a minha pesquisa de especialização, eu tive muita dificuldade em receber grupos de pessoas, especificamente de pessoas com deficiência, quanto no mestrado, eu não recebi ninguém no sobrado. Eu recebi os grupos regulares, mas eu não tinha um grupo específico, né, para isso. E aí uma coisa que eu percebi, assim, que eu fiquei pensando, é quanto a essa expressão educação inclusiva, Não é? ela é meio como assim, tipo, é repetitiva, né? Que eu fiquei pensando no princípio de educação mesmo, freiriano, enfim, de que a educação ela é feita para todos e Isso. reconhece as diferentes formas de aprendizagem. Então, quando a gente limita ou especifica, enfim, você está rotulando essas aprendizagens e não está rotulando para o bem, assim, né? Tipo, você está colocando, olha, nós somos uma escola inclusiva porque nós não fazemos mais do que nossa própria obrigação de aceitarmos pessoas diferentes. Assim. E é muito problemático isso. Sabe? É que a educação inclusiva, ela era uma coisa meio repetitiva. E se a educação é para todos, e até eu concluí com uma frase do John Dewey, né, que ele fala, acho que foi tu que me indicou, John Dewey, que eu acho que é uma experiência. Aí o Dewey, ele fala que os picos das montanhas, né, eles não estão fora das montanhas. Você não tem a montanha e o pico. Sim, tipo, ele não é uma coisa diferente da montanha, assim como a montanha não é uma coisa diferente da terra, né? Ele também está englobado. E assim, você tem essas peculiaridades na educação, você tem pessoas que aprendem mais ouvindo, pessoas que aprendem mais vendo, pessoas que aprendem mais fazendo. Isso. E na verdade você vê que tipo, todo mundo tem essa capacidade de aprender e, portanto, uma educação que seja para todos e todas reconhece a diversidade como um valor. Né? E sim, ponto. Tipo, não tem o que discutir. É o princípio da educação. Então, é interessante porque a gente começa a perceber que a ideia de educação inclusiva, na verdade, é uma ideia de educação exclusiva. Então, é uma educação exclusiva para quem é deficiente visual, uma educação exclusiva para quem é deficiente físico, não é que tem uma deficiência física, né, que não é deficiente, mas, enfim, tem aquela característica que se relaciona com o mundo de uma forma específica. E algumas coisas, assim, me geravam uma série de reflexões e de questionamentos que me incomodavam. Então, por exemplo, quando a gente pensa falar de educação inclusiva, parece assim, ó, tem educação para todos. Ah, não, mas eu não sou profissional de educação inclusiva. Então, tipo, é como se isso fosse, como você colocou, por fora da educação. Mas não, o princípio da educação é educar a todos, porque todos têm capacidade de aprender. E aí você, de alguma forma, se esquiva. Eu até entendo a dificuldade que os profissionais têm com a educação. É óbvio, então o trabalho de educar, de participar da formação de qualquer pessoa, independente de suas características, é um trabalho extremamente difícil. Mas defender que esse tipo de educação para determinados perfis de pessoas sejam responsabilidade de um ou de outro, é negar o direito à educação, né? Um dos teóricos que eu acho interessante, que pensa em educação inclusiva, é o José Pacheco. E aí eu lembro de ter lido também alguns materiais e dentro das próprias discussões, ele questionava o termo necessidades educacionais especiais. Ele diz, não tem necessidades educacionais especiais. Todos têm suas necessidades educacionais, elas não são especiais, todo mundo tem, né? Cada um aprende de uma forma. Então, não adianta eu controlar dessa maneira. Em vez de você... eu não quero cair no discurso de igualar todo mundo, né? Assim, isso eu tenho certeza que você também não faz, né? A gente não iguala, não sou... que esse é o discurso da integração, né? Eles que se adaptem à minha realidade. Mas, na verdade, uma coisa que eu vejo é uma prepotência de nós, pessoas sem deficiência, né? De quando a gente fica... bom, nós então somos todos iguais, né? Tipo, todo mundo aqui tem as mesmas coisas,
nós temos as mesmas capacidades e entra no discurso de meritocracia e entra nos discursos que não vê as singularidades das pessoas, Sim, né? E você não e fica a tal ponto. Também me preocupa muito, enquanto educadora, a questão da medicação nas escolas, né? De você ter a distribuição de Ritalina quase que no lanche da criança, né? Então, se ela subiu em cima da mesa e dançou, imitou uma galinha, não sei o que, você pensa, déficit de atenção e hiperatividade. sim, sim. E aí você meio que tenta colocar todo mundo dentro desse lugar, dessa caixinha, né? Isso. Enfim, e causa esses outros problemas. Né? Uma das coisas que eu também assim, me incomodava, eu ficava pensando, como é que os próprios sistemas de ensino, tanto do Estado, os municipais, eles se organizam para lidar com a diversidade, né, dentro do processo educacional. Então, por exemplo, quando eu tive contato com o município de Juazeiro, eles são tem uma organização muito grande, tem profissionais vinculados a acompanhar os estudantes que possam, né, ter algum perfil ali diferente, até com materiais em turno extra classe, né, até para alguma dificuldade específica, mas esse estudante ele deve ser incluído dentro das práticas que ele realiza em sala de aula com os demais colegas. Então ele vai receber uma outra atividade posterior, dependendo das necessidades que ele vai ter, enfim. Mas, por exemplo, como é que isso acontece? Muitas vezes por conta de um laudo médico. Então, assim, se a criança não tem um laudo médico, o estudante não tem um laudo médico, é como se ele perdesse o direito a ter uma educação pensada para as necessidades que ele apresenta. Então, isso é um problema, por exemplo, no Estado. A gente não tem profissionais que fazem esse acompanhamento. E, assim, não tem profissionais nem no campo da saúde e nem no campo pedagógico. Porque essa avaliação, ela não deve ser, como você colocou, medicalizada, ela não deve ser do campo da saúde. A gente tem que pensar na questão da aprendizagem em si. Óbvio que a gente precisa também desses sistemas de apoio, assistência social, a questão da saúde, para os estudantes de forma geral, para as famílias ali, né, escolares. Mas quando esse estudante ele não tem nenhum documento, nenhum laudo médico que diga, olha, essa criança tem uma dificuldade, ela tem dislexia, tem uma descalculia, tem hiperatividade. Então é como se ela não tem para esse adolescente que terminou o namoro, está muito triste, não consegue fazer essa prova hoje. Isso. Não, e isso é desconsiderado. Então, assim, ele não tem direito a estar chateado, ele não tem direito a o ritmo de aprendizagem dessa criança ser diferente. Eu não tenho direito a minha família brigou e eu estou desestabilizada em casa, está afetando a minha vida. Eu não tenho esse direito, porque você não tem um laudo médico para te respaldar por não estar aprendendo como você deveria aprender. Então, você não está aprendendo, a responsabilidade não é minha. E alguma coisa de errado está aí com você. Então, isso é muito complicado, né? Enfim, é algo que a gente não conseguiu resolver. E nem sei quanto é que a gente vai conseguir. Mas é uma coisa engraçada isso, né? Porque quanto mais a gente vai atrás de resolver, mais você vai escancarando problemas, né? Esses problemas vão aparecendo. Tipo, tem uma questão da Pinacoteca aqui de São Paulo, que eles têm uma galeria tátil. Então, as pessoas cegas podem tocar nessas obras específicas. Acontece que elas saem da galeria tátil e elas querem tocar nas outras obras que estão expostas. E não pode. E as pessoas que enxergam, nós videntes, queremos tocar nas obras táteis e não podemos. E aí meio que você cria uma solução para um problema já existente e essa solução ela revela outro problema, que é completamente natural, né? Isso. E aí eu fico pensando assim, tipo, muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas nossa, a gente está muito distante da educação, a gente certamente está distante, mas eu acredito que eu estava mais distante ainda da minha idade escolar. A minha mãe, que passou a idade escolar inteira durante a ditadura militar, 6485, estava ainda mais distante. A minha avó, que teve que estudar em escola só de mulheres. Com certeza. Então, assim... a gente está caminhando, né? Não, e eu acho interessante essa sua provocação, porque esse é um outro exemplo também, como a inclusão acaba sendo exclusão, né? Então, assim, pensar que todos se beneficiam desse contato sensorial o mais ampliado possível é interessante da gente pensar, até porque a gente não precisaria trabalhar isolando grupos, né? Como assim, em algumas situações isso é importante,
né? Por conta da forma do acesso àquela informação, mas pensar que também a gente, quando pensa na educação escolar, não só na educação escolar, a gente pensa numa relação de comunhão com a diversidade, né? Desse coletivo. Então, quando todos estão ali coletivamente, né, construindo seus significados que são individuais, mas são feitos a partir dessas trocas, né, com os objetos e com as pessoas, a gente tem uma formação, uma experiência muito mais rica. Como você colocou, né, a gente não resolveu a questão, mas eu acho que até o fato da gente estar incomodado, isso é essencial, porque se não, tá tudo certo, é assim, então não tenho mais nada que fazer. Então, é importante que a gente esteja incomodado, é importante que a gente não esteja satisfeito, para que a gente vá para que a gente vá construindo esse caminho, né? Eu mesma ainda assim me avalio muito e me cobro e me questiono. Tem muitas coisas que eu gostaria ou que eu deveria, enfim, ainda tá pensando, né? E a gente acaba também, de alguma forma, se culpabilizando dentro desse processo, mas eu acho que é importante reconhecer essas limitações que a gente tem para que a gente possa não parar nelas, não estacionar nelas, mas buscar realmente essa formação. Hoje uma pessoa me fez uma pergunta, era tipo um bate-volta, assim. Aí era tipo, educação ideal ou educação possível? Aí eu pensei, mas que Pergunta. casca de banana, cagadinha terrível. Eu respondo a educação possível, então eu estou conformada dentro do meu possível. Uhum. Se eu respondo a educação ideal, quer dizer que eu estou fazendo o impossível. Mas aí eu lembro que eu coloquei um poema, né? Ai, esqueci, daqui a pouco eu boto aí os nomes. Um poema que dizia assim: quanto mais eu caminho para o horizonte, mais o horizonte fica distante. E mais eu tenho que caminhar. Por mais que tenha gente que não acredita, né? A Terra é redonda e você não vai chegar nisso nunca. Exatamente. O poeta conclui, né? Mas por que eu caminho, então? Pelo caminhar. Exato. Né? Porque isso é o que de fato vai nos mover, vai com que eu busque o ideal e faça o meu possível cada vez melhor, né? Exatamente. E que, ainda que eu não atinja esse ideal, né? Desse mundo ideal, mas eu estou em busca dele. Então, eu já não estou no mesmo lugar, né? Então, reconhecer essas limitações, reconhecer que as coisas não estão boas, eu posso nunca atingir a perfeição. Eu acho que, né? E a perfeição, ela justamente, talvez não seja nem para ser atingida, mas para ser um ideal a ser perseguido. Exatamente. Ô, Carol, que legal. Tá acabando o nosso tempo e eu quero muito te agradecer, porque, olha só, eu sempre quis gravar uma conversa nossa. Oh, que ótimo! E agora eu também vou ter, né? Também vou precisar correr para casa para anotar tudo que eu lembrar. Eu posso gravar. Eu me lembro disso. A gente conversava, né? E Sara chegava um momento dizendo, calma, agora eu preciso registrar. Né? Essas reflexões que você falou também da experiência do museu, eu lembro você falando da pinacoteca, desses contatos, era algo que te incomodava muito. Eu lembro, mas a gente tava com tanta vontade de tocar em tudo, de cheirar tudo, mas aí não podia. Eu falava, poxa, que sentimento assim, eu não tive direito de poder também experimentar por outros sentidos esse material. Então, que você inclusive pensava, será que a gente não tem como usar um material mais barato, que se danificar, não vai ter tanto problema? Porque isso também estava envolvido com os custos da manutenção desses materiais, né? Mas que bom que a gente conseguiu refletir, se encontrar e ter essa conversa. E caso alguém não tenha podido ver todo, enfim, você queira distribuir o vídeo, fica gravado no IGTV e lá no meu canal no YouTube. Vou já colocar. Ai, que ótimo. Então agradeço muito. Eu quero te agradecer muitíssimo, desejar uma boa chegada para o Samuel. Sim. Do meu pequeno que está também. Boa hora. Amém. E vai começar uma outra experiência de educação na sua vida. Não mais intensa. E que essa aqui eu não vou ter formação assim específica. Contínua. Né? E que essa realmente é em tempo integral, né? As 24 horas do dia. E a avaliação realmente. Dias na semana. Estado probatório aqui, eu acho que não se acaba dentro das avaliações. É isso, né? Estamos aí na luta para aprender. Aprendendo com a vida. Então. Obrigada, Carolzinha. Obrigada a
Beijo, Grande viu? abraço, saudades. Tarde. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até mais.